Amém. Salmo 133. Depois, Mateus, capítulo 18, o verso 20. Salmo 133, eu creio que é um dos menores salmos da Bíblia, né? Apenas 3 versículos, e assim diz: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mateus capítulo 18 e o verso de número 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Podemos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Eu gostaria de palestrar com os irmãos num pequeno assunto que está há dias, latejando no meu coração, e eu creio que hoje é o momento oportuno ou a ocasião em que Deus permitirá que nós venhamos partilhar isso junto. Aliás, é uma das perguntas que eu sempre tive em minha mente desde que aceitei a Cristo como Salvador da minha alma. A primeira coisa que eu sentado ali meditando, eu pensei comigo: será que todas as pessoas que estão em Cristo ou estão seguindo a Cristo, chegou alguma vez a sua alma a se apaixonar por Ele? Se apaixonar por Ele. Profeta de Deus diz, eu creio que Perguntas e Respostas, volume 3, ele chega a dizer que se você estiver apaixonado por Cristo, você poderá perder o sono muitas vezes pensando nele à noite. Esta é uma realidade. Eu nunca esqueço da experiência que eu tive quando a primeira vez eu pude pegar um Novo Testamento e começar a ler e ver ali a biografia, a história do nosso mestre, a sua vida, o que ele pregou, o que ele ensinou, os milagres que ele fez, o que ele sofreu. Eu não vi a hora de chegar do trabalho e pegar um livrinho assim, dado pelos Gideões, da capinha roxa, e deitar ali na minha cama. Morava apenas em 2 cômodos, recém-casado, e ficar lendo ali, grifando tudo que eu podia. Eu comia aquilo e a minha alma latejava, meu coração batia forte, vendo tudo o que ele tinha falado e o que aconteceu com ele. E eu, sinceramente, eu digo aos irmãos que eu me apaixonei. A minha alma me apaixonou por aquilo. E foi aí onde então, um dia, depois de analisar, pensar, quando me foi dada a oportunidade, se eu queria aceitá-lo, eu levantei minhas mãos. E desde então eu tenho tido altas e baixas. Não estou dizendo aqui para os irmãos que eu sou perfeito. Eu tenho passado pelos vales, tenho subido os montes, tenho andado nas pradarias. Mas uma coisa eu digo para os irmãos: vamos voltar para o que está acontecendo no momento. Na mensagem à era de Éfeso, o profeta fala ali sobre a igreja de Éfeso, que eles haviam perdido o seu primeiro amor. Agora o profeta diz o que é que eles tinham perdido, o que seria esse primeiro amor. Ele disse aquele desejo fervente de conhecê-lo, de se aprofundar em oração, de ler a sua palavra. A igreja de Éfeso estava perdendo isto. Eu não diria que nós, como eleitos, nós temos perdido o primeiro amor. Ele estava falando de uma igreja, de uma dispensação. Eu creio que os eleitos de Éfeso não perderam o amor, porque Deus é amor. Mas ele estava falando de uma dispensação, de uma era.
E eu também não posso crer que nenhum eleito de Deus possa perder este primeiro amor. Mas talvez ele possa dormir um pouco, esfriar um pouco. E eu tenho me preocupado com isso. E eu vou dizer para os irmãos porque que há muito tempo isso lateja no meu coração. Eu separei aqui alguns salmos, inclusive um que nós lemos aqui na sexta-feira, na oração. Eu vou pegar o óculos aqui porque eu tenho muita alergia visual, então às vezes começa a lagrimejar e embola tudo. Aí você diz: pastor, o senhor não tem a vista fraca? Para de desculpa. Não, porque às vezes eu leio normalmente. Se eu tivesse a vista fraca, eu não conseguiria ler. Mas aí quando a coisa aperta, eu tenho que pôr o óculos. Mas é uma alergia forte, né? É só até engraçado, né? Mas vamos lá. Veja esse Salmo 27 e preste atenção nisso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Agora veja, e uma coisa interessante, você sabe das 3 dispensações redentoras, não é? Que a primeira dispensação é Deus sobre nós. Depois Deus por nós e conosco. E por último, a mais perfeita, que é a terceira etapa, que é Deus em nós. O mistério da glória. Então, Deus, quando descendo, o profeta diz que Deus visitava o povo de Israel, Deus estava sobre eles numa coluna de fogo. Depois Deus velado, a deidade velada em uns simples homens, andou com os homens, comeu com os homens, conviveu com os homens, Deus conosco. O próprio nome Emanuel já dizia isto. E depois ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. E estarei mesmo em vós até a consumação dos séculos. Agora, nessa época aqui, o salmista Davi, ele apenas tinha Deus sobre ele, ele tinha apenas a unção, porque você sabe que a coluna de fogo é a unção de Jesus Cristo, e ele tinha apenas a unção. Estão compreendendo? Deus ainda não tinha trabalhado da forma que trabalhou agora na terceira dispensação, que é Deus em nós, onde não se aceita blasfêmia contra ele. E ele diz aqui no versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Medita um pouquinho. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Será que quando nós entramos por estas portas, eu entro por essa, vocês entram por esta? Será que enquanto estamos ouvindo o prelúdio, será que enquanto estamos cantando, será que enquanto estamos ouvindo a palavra, nós estamos contemplando a formosura desse ser que um dia nos apaixonamos por ele? É esse ponto que eu quero chegar. Ou será que viemos na igreja por conveniência? Porque, irmãos, se viemos à igreja por conveniência, tem algo errado. Tem algo errado. Se você, um dia de culto, você se sente tão enfadado que não tem desejo de vir à igreja, tem alguma coisa errada. Se alguém te aborreceu aqui e você não tem desejo de vir mais porque alguém, tem alguma coisa errada. O seu foco não está correto. Porque você deve vir neste lugar exclusivamente se a sua alma está apaixonada, enamorada dele. Agora, já nós que temos o Espírito, o profeta diz, deixa eu apertar o play, né? Amém?
Tem uma pregação que eu coloquei na internet que diz que desde 92 eu estou apertando o play. Um abençoado que passou por aqui disse: eu tive 11 anos lá e nunca vi ele apertando o play. Comentou, né? É porque ele acha que apertar o play é apertar a fita do irmão Brana e ficar ouvindo, né? Apertar o play é dizer o que o irmão Brana disse. Diz o que diz as fitas. Diz o que diz as visões. Na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, ele diz: se eu tenho o Espírito Santo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos simular aqui mais uma vez. No dia de Pentecoste, a coluna de fogo, ela repartiu como línguas de fogo, como chamas de fogo. Ou seja, a parte, eu tenho a parte de Cristo aqui, você tem a parte de Cristo. Então, Deus anela que nós nos reunimos, cada um com essa parte, para que assim nós possamos manifestar Ele. Estão entendendo? Porque se você não sabe, Cristo é parte dessa igreja. Ele é o cabeça dela. E nós somos seus membros em particular. Então, quando nós nos reunimos, é como que se essa coluna de fogo juntasse novamente. E Deus quer que isso aconteça. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam nesta união. E onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu acho que seria impossível, se o corpo reúne, o cabeça não aparecer. Então ele diz: se você tem o Espírito Santo em você, e você sabe que os seus irmãos que tem o Espírito Santo estará aqui, ele diz: você não vê a hora que aquelas portas se abrem, para que você entre e tenha companheirismo no Espírito Santo. Aí já caiu o véu, já não tem mais carne humana. Aí já não tem mais conveniência se o irmão fulano vai estar, se a irmã ciclana vai estar, se a Bertana vai estar, ou ela deixa de estar. Você não está aqui por isso. Você veio porque aqui algo está acontecendo espiritualmente, e quando nós nos reunimos, então os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, e se cada um aqui que teme, os anjos do Senhor acampam ao redor dele, isso aqui existe um exército aqui. Até estes anjos, eles amam isso, porque se um me guarda, o outro guarda você, então cada um escora nas suas espadas, fica rodando debaixo da mão assim, prestando atenção e dizendo: você está aqui nessa noite, eu sou o guarda dela ali. Você já viu quando vai num evento, que chega lá, está observando num encontro, então tem um motorista do ônibus que foi com os irmãos fulano, tem um motorista do ônibus que foi com o irmão cicrano, e chega lá todos os motoristas, eles se reúnem num canto e ficam conversando. Eu trouxe aquele povo lá de Prudente, eu trouxe aquele povo lá de não sei quem, e os anjos ficam aí em volta dizendo assim: eu sou o guarda daquele cidadão ali, mas me dá um trabalho, eu sou o guarda do fulano de tal. Até os anjos se acampam ao redor e ficam aqui. Que lugar é esse, pelo amor de Deus? Isso me arrepia, irmão. E aí nós deixamos de vir ou viemos por conveniência. Uma pessoa que vem na igreja por conveniência, continue vindo. Você deve vir, mas às vezes dá pena, porque às vezes você está aqui, mas o seu desejo já está em outro lugar. Porque se a sua alma está enamorada dele, ele diz também na mensagem: a invasão dos Estados Unidos, apertando o play de novo. Ele diz assim: se você tem o Espírito Santo, você ocupará o seu assento na igreja o tempo todo. Mas pastor Paulo, isso não seria fanatismo? Não, isso seria viver a Bíblia. Hebreus 10, 25: não deixai as vossas congregações, como são o costume de alguns. Quando nós não estamos o suficiente apaixonados, é como dizia meu ignorante avô no seu provérbio grosseiro e comum: macaco, quando não consegue chegar na banana, ele diz que ela está verde.
que adianta ir na igreja e depois fazer tudo errado, o que adianta na igreja e não sei o que adianta na igreja, o que adianta ir na igreja, porque na verdade ele não tem desejo de ir, então ele quer dizer que ele não foi, mas ele não perdeu nada, porque muitos também vai e não faz nada certo. Problema particular de quem não faz. Pelo amor de Deus, não use essas escusas, não use isso. Eu não vou na igreja, pastor, porque chega lá não suporta na cara. Quem te falou que você tem que vir aqui ou é na cara de quem quer que seja, filho de Jesus Cristo? Você não veio aqui para na minha cara, você não veio aqui não para na cara de ninguém. Eu estou dizendo no aspecto físico. Você veio aqui para contemplá-lo na beleza da sua formosura. Será que ele não tem suficiente santidade? Será que ele não tem suficiente honestidade para você olhar nele, fixar nele e esquecer o mundo em volta de você? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias. Eu estava pensando, arrazoando, porque a gente tem que ser justo. Quando as pessoas te dizem uma coisa, você não pode tomar uma decisão precipitada, você tem que analisar aquilo primeiro. E eu estava tentando outro dia, disse, meu Deus, será que eu não sou um pouco radical com relação a vir na igreja? Será que eu não estou indo a um extremo? Porque a gente tem que examinar a gente mesmo. Porque às vezes eu fico observando um feriado, eu falo por mim, que se eu trabalhasse, vocês têm que trabalhar, vocês têm que ter a sustentabilidade de sua família, e se eu trabalhasse registrado, muitos cultos não poderiam vir, como muitos de vocês não vêm, isso é entendível. Mas chega num feriado que a pessoa poderia, se ele está enamorado assim, ele poderia dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, eu nunca posso ir num culto de quarta-feira, eu nunca posso ir num culto de sexta-feira, porque eu sempre estou trabalhando, mas nesse feriado vai dar certo, eu vou lá vê-lo, ele no culto de sexta-feira. Mas parece que é diferente. Ainda mais se é um feriado de sexta-feira, nós queremos, aí já emenda, né? A sexta, o sábado e o domingo as pessoas pegam e vão passear com a família. Aí diz, pastor, a gente também tem que viver um pouco para a família. Eu tentei me perguntar, investigar, e fui para a Bíblia, fui para a mensagem, e perguntar assim, qual é o melhor lugar para uma família estar? Será que seria na cidade das crianças dando bala para os macacos? E ouvindo uma caixa de som lá com música mundana? Será que seria esse um lugar para uma família estar? Entre os nossos parentes que não têm conhecimento da palavra, esse é o melhor lugar para uma família. Mas tem que pensar na família, mas vem cá. Vamos falar agora para quem se apaixonou, para quem se batizou, para quem renunciou-se a si mesmo e se entregou completamente a Cristo. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos e minha irmã? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. E aonde estes que fazem a vontade do Pai que estás no céu, se eles na verdade são filhos de Deus, qual é o melhor lugar para eles se reunir? Não seria num banquete espiritual? Porque Mateus 4, verso 4 diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. E vem o apóstolo São Paulo e disse, estes são manchas nas vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco. Isso aqui é um banquete. Pega a mensagem, a sua vida digna do Evangelho. O profeta diz que em cada tempo Deus chama o povo para a festa. E quem é a nossa família? É
Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Aí eu volto a perguntar, será que todos nós, na verdade, quando dissemos que abraçamos Ele, nós se apaixonamos mesmos? Ou foi apenas uma conveniência? Porque o esposo aceitou, porque o pai é de lá, porque a esposa é de lá, porque é a igreja mais perto, porque alguém diz que William Branham é verdadeiro profeta. E ele? A sua alma é enamorada dele? Mas calma aí que ainda tem mais. Você sabe que o povo de Israel, Deus era intimado na lei que todo varão, principalmente o homem, era lei, era obrigatoriamente, não importasse se eles morassem nos confins de Israel, mas em 3 festas eles eram obrigados 3 vezes por ano a aparecer diante de Deus. Que era a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa do Pentecoste. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. E o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aí você diz, mas ele está falando do tabernáculo celestial, pastor Paulo. Então escuta aí. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho, para si e para a sua prole, junto aos teus altares. Ele estava falando do templo. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E ele diz assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Mas coisa difícil é uma pessoa que vem na igreja por obrigação e que não vê a hora de arrumar um subterfúgio para dar uma escapada. Pelo amor de Deus, na igreja quarta, sexta e domingo, todo domingo na igreja, todo domingo. Depende do quanto você se enamora dele. Davi disse que seria todo dia. Se ele pudesse, ele teria todo dia. Não era 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, e a chuva também enche os teus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. E aqui está. Essa vai doer. Porque vale mais um dia nos teus átrios, vale mais um dia que você congrega, do que em outra parte 1000. Isso quer dizer que se você tira um dia para congregar, não deixar as vossas, ou seja, parte dessa noite que você está tirando aqui,
espiritualmente falando, e diante de Deus, vale mais do que 1000 confraternizações que você fizesse aí fora. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus. Desculpa se eu estou... O profeta chega a dizer que seria um capacho, um tapete. Ele diz: eu preferiria ser um tapete na porta da casa de Deus a habitar nas tendas da impiedade. Isso quer dizer, no lugar onde que ímpios estão. Porque o Senhor é o meu sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum àqueles que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. E por favor, eu estou pregando para mim também. Nesse feriado agora, quinta-feira, para que saia o complexo de algum de vocês e achar que eu estou falando para vocês. Eu fui pescar. E quando eu estava na metade do caminho do pescar, eu lembrei do culto de Martinópolis. E isso começou a acelerar o meu coração. Eu comecei a pensar, você já imaginou se eu como pastor, os diáconos, que vem o segundo ofício depois do pastor, os irmãos anciãos da igreja, aqueles que estão mais estruturados, juntasse todo mundo e dissesse: nós nunca temos oportunidade para ir ali em Martinópolis, o culto é 20 quilômetros de distância, vamos juntar todo mundo, nós vamos encher aquele tabernáculozinho lá de ficar gente para o lado de fora, e nós vamos junto adorar a Deus, nós vamos cantar a Ele, nós vamos glorificar, e vamos estender companheirismo àqueles irmãos, e vamos dizer: Senhor, o Senhor não vai estar sendo cultuado em Prudente, mas o Senhor está sendo cultuado aqui em Martinópolis, então nós vamos aí te cultuar, nós vamos lá. Mas aí eu arrumo um pretexto porque eu estou cansado. E eu se esqueço que às vezes eu posso ir, alguma coisa que é falada lá pode me cansar mais do que se eu tivesse ido. Você sabia disso? Alguma coisa que eu falo pode me baquear, alguma coisa que eu vejo pode me baquear, e eu acho que eu vou descansar. Não é não, irmão, não é. Que Deus nos ajude. E outra, a expectativa. Por isso que eu digo para os irmãos, faça isso de hoje em diante, por favor, se você puder, ou se você não pode ainda, busque graça diante de Deus. Procure pensar mais em Jesus. Procure ler mais a Bíblia. Você que ainda não teve uma experiência com Ele, leia sobre Ele. Leia ali Mateus, Marcos, Lucas, João, a sua biografia, o que Ele fez, o que Ele sofreu por você, o que Ele pagou por você. E deixa a sua alma se enamorar mais dEle. Que aí, se você estiver namorado dele mesmo, apaixonado por ele, quando alguém disser: hoje tem culto, o Salmo 122 vai cumprir na sua vida. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ou então você vai fazer que nem as crianças que ainda não têm entendimento, quando a mãe diz: filho, hoje tem culto, tem que tomar banho. Diz: ixi, mãe, tem igreja hoje de novo. Não é assim que eles falavam? Porque o que eles querem é brincar. Aí você, quando vê um feriado no calendário e disse: olha, nós podia fazer isso, nós podia fazer aquilo, nós podia. Aí você lembra e diz: tem alguma coisa errada. É, pastor, mas e a nossa vida? Aquele que por amor de mim perder a sua vida. Foi por isso que eu disse para os irmãos: eu procuro ser justo, eu procuro examinar, eu procuro para não ficar naquela posição de ficar, vamos dizer assim, indo a um extremo.
mas eu não consigo encontrar uma justificativa para as minhas desculpas ou para as suas desculpas. Eu vou apertar o play aqui e nós vamos ver o que o profeta diz aqui em uma mensagem que eu achei muito interessante, isso aqui também. Não é maravilhoso, irmãos? Pense profundamente nisso. E a coisa mais importante, eu não sou ignorante para saber que existem dons mais aperfeiçoados, existe ministério maior do que o outro. E existe ministério que Deus atua mais, porque Ele deu mais para Ele poder atuar. Mas eu quero que você saiba que se aquele culto foi aberto em nome dEle, seja um auxiliar que esteja ali, seja quem for que esteja ali, Ele vai estar ali. E se você for lá com amor, com paciência, você vai contemplar a formosura dEle. Entenderam? Aqui na mensagem A Igreja e a Sua Condição, ele falando das reuniões do Canadá, eu fiquei... Quando eu li isso, me veio mais forte ainda. E assim eu cheguei, é o parágrafo 5 e 6, e assim eu cheguei de forma, eu simplesmente tomasse um dia ou dois de descanso antes de decidir-me em seguida. Aí ele fala o nome da cidade que está no inglês, para a província do Canadá, nota do tradutor. A próxima semana isso é ali em cima, no Prince Albert. Isto é tão longe quanto os caminhos que vão ao mundo, do outro lado. Eles atravessam todo o caminho pelo mundo sem nenhuma estrada e nada a não ser índios esquimós no interior mais distante aonde eles vão destas vezes. Desta forma que nós teremos muitas pessoas que estarão nesta reunião de ponta a ponta do Canadá. E algum deles virão exatamente da costa oeste. Eles dizem que aparecerão. E eu certamente desejo as vossas orações para que Deus nos encontre e nos dê um extraordinário, abundante e grande encontro para a sua glória. Tem sido por alguns 4 ou 5 anos desde que eu tenho estado no Canadá. E eu tenho alguns reais e bons amigos ali, que são pessoas muito boas. E desta forma que eles são muito fiéis ao ir à igreja. Não importa quão frio isso esteja. É aquilo que eu falo, se você fazer com que a sua alma se apaixone por Cristo, você sabe que até humanamente, quando um homem se apaixona demais por uma mulher, ele não tem circunstância diante dele. E ela também da mesma forma. Não tem chuva fina, não tem frio, não tem distância, ele faz o que for possível, porque para ele é uma honra, e para ela é uma honra também. Imagine uma pessoa que você aprecia ela, que você gosta dela, que você ama aquela pessoa, e você sabe que você vai ter uma oportunidade de estar pelo menos 40 ou 1 hora do seu dia, você vai estar com aquela pessoa. Eu vejo, não estou criticando, apenas comparando. Eu vejo pessoas que quando ele admira muito uma pessoa pelo talento que ele tem, seja cantor, seja governador, seja tal, ele faz questão. Vem cá. Aí vem assim, aí depois tem aquele orgulho de postar. Eu estive com fulano, eu estive com ciclano. A pessoa está sendo sincera. Agora Davi não tinha selfie na época dele. Não tinha esses meios que nós temos hoje. Mas ele podia falar. Ele podia se expressar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Contemplá-lo na beleza da sua formosura. A minha alma, Senhor, tem sede de ti, dizia ele, como o servo brama pelas correntes das águas. E desta forma que eles são muito fiéis ao ir à igreja, não importa quão frio isso esteja.
Eles se envolvem numa manta e se sentam num trenó duplo e dirigem os cavalos por 48 quilômetros para poder ir à igreja. Eles andam através de ribanceiras, de neves amontoadas e tudo mais, jovens e velhos. E nós, com carro na garagem, 1.0, 1.6, 1.8, 2.0, cansamos de vir na igreja. Isso não te dá um pouquinho de vergonha na cara? Falando com amor. Se ele tivesse fisicamente, dizer: Senhor, nos perdoa, nos desculpa. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir o que eu vou prometer, mas eu procurarei ser mais fiel daqui em diante. Me dê força para cumprir isso. Que eu nunca troque um lugar onde o Senhor esteja por qualquer outro lugar no mundo. Aí você vai entender porque o profeta diz que é um pecado você ficar num domingo em casa, que é o domingo da sua ressurreição, e você ficar em casa sabendo que em algum lugar eles estão adorando Ele. E você vai trocar aquilo ali por uma série de um filme que você vai assistir, estrala uma bacia de pipoca, senta em cima da cama, joga uma cobertinha em cima, agora no frio, e fica lá. Não tem culto hoje, Deus sabe, né, Senhor? Se tivesse eu iria. Se o irmão Ralino tivesse aqui, ele dizia hipocrisia. Porque às vezes se tivesse, se o seu coração está naquilo, arrumaria uma desculpa para não ir. Tem muita gente que não tem saúde para vir na igreja. Mas inventa uma coisa para você ver que ele gosta, como é que a saúde aparece rapidinho. Rapidinho. Pastor, eu não pude ir na igreja. Mas bom, por que você não foi na igreja? Desejei tanto te ver. Eu não pude porque tinha alguém em casa lá e eu não podia sair e deixar que tivesse alguém do interesse dele lá, se ele não arrumava um jeito, pedia para a vizinha, pedia para um amigo, pedia para quem quer que fosse: fica aí para mim, segura as pontas aí, eu te dou uma recompensa, mas eu preciso ir lá. Você sabe que isso é a verdade, não é? Não sendo muito taxativo, mas desta que você tivesse que receber um dinheiro e dizer que fosse só naquele dia. Se você fosse outro dia, você perderia, se você não ia arrumar um jeitinho. É só até o dia 5º dia útil. Se você não for no 5º dia útil, você não recebe mais. Vamos dizer que o governo liberou aí o fundo de garantia, sei lá o que for que está acumulado, está atrasado. E você faz as contas, vamos dizer, pelos anos que você trabalhou, você já foi lá até antes fazer as contas, e ele disse: olha, vai dar uns 15 a 1 no seu bolso, uns 15 mil. Mas aquilo fica especial. Você está apertado, você quer pôr suas contas em dia, você quer fazer tudo certinho. Eu fiz já até um projeto, vou trocar o meu carrinho, ou vou ampliar minha casa, vou reformar, ou vou fazer isso e vou fazer aquilo, e alguém dá um estalo, você está meio distraído e disse: olha, o negócio é o seguinte, você sabia que hoje é o último dia? Você está com brincadeira? Não, hoje é o último dia. Se ele estivesse batendo um concreto, ele dizia assim: olha, alguém espalha esse concreto, eu tenho que ir lá, porque se eu tenho que ir, eu vou perder uma bitoneira de concreto por causa de 5 mil, eu não posso perder. Agora eu te pergunto, e se Jesus toca no seu coração e diz: vai lá, porque a bênção que eu tenho para você é para hoje, não é para amanhã, é para hoje, vai lá hoje. Senhor, o Senhor sabe, né? Eu tanto desejaria ir lá, mas o Senhor é testemunha que eu tenho que espalhar esse concreto. O Senhor é testemunha que eu não posso sair daqui porque eu tenho que cuidar da minha mãezinha. Eu não posso sair porque o Senhor... Gente, não cola não. Deixa eu dizer uma coisa para você: se até eu, que também tem culpa no cartório dentro desses aspectos, eu não estou aqui me justificando, sou tão culpado quanto vocês, em muitos aspectos. Você não consegue me enrolar com a sua desculpa, você vai enrolar ele? Que sabe e conhece os motivos e os objetivos das suas decisões?
Você pode engambelar, você pode falar, você pode dizer que é por causa disso, que é por causa daquilo, você pode arrumar 1 milhão de argumentos, satisfazer, vamos dizer assim, como é que fala? Cauterizar a sua própria consciência por um tempo, cauterizar a consciência de quem quer que seja, mas engana ele. Nós não conseguimos. Compreenderam? É melhor dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, me devolva aquele gozo que eu tinha no princípio, aquele entusiasmo que eu tinha no princípio. Amém, meus queridos? Para poder ir à igreja, eles andam através de ribanceiras, de neves amontoadas e tudo mais, jovens e velhos, e todos eles se agrupam, e uma família se reúne e eles começam andando, e eles se vão indo. Isto é um sacrifício que eles fazem, e é o que lhes faz receber tantas bênçãos do culto. Quando não há sacrifício, não há muito para o culto. Você tem que realmente se humilhar e fazer algo que lhe fira severamente. Tem que rejeitar alguma coisa para o trabalho, e de fazer isso e fazer aquilo para conseguir ir à igreja e mostrar a Deus que você lhe ama. Mas hoje a igreja vai estar praticamente vazia, eu vou lá fazer o quê? Mas onde ele chegar, porque ele vai lá. Se abrir o culto e tiver só o pastor e 2 diáconos, ele está lá. Se você é o único que está sentado, diga: Senhor, perdoa meus irmãos, mas aqui eu estou te esperando. E fazer algo que lhe fira severamente, tem que rejeitar algumas coisas, parar o trabalho, e de fazer isso e fazer aquilo para conseguir ir à igreja e mostrar a Deus que você lhe ama. Mas isso é igrejismo, isso é fanatismo. Tudo isso é verdade. Nós estamos falando de paixão, nós estamos falando de amor. E o que você faz é um sacrifício para ir. Isto é então, quando você recebe algo disto. Como alguém postou no Dia dos Namorados, essas coiseiras que o povo inventa para ganhar presente, né? E às vezes até nós como cristãos acabamos se envolvendo com essas coisas. E alguém postou a foto, e eu achei muito bonita, que ele disse: essa é a melhor foto que eu já vi hoje. Dentro de uma circular, um pintor com a roupa tudo suja, com a única florzinha segurada na mão dele, passada num plástico. Acho que é a única que ele conseguiu comprar, ia segurando para levar para a namorada dele. Essa namorada devia se sentir mais honrada do que todas aquelas que recebeu coroa, buquês e declarações e não sei o quê, porque aquilo ali é algo sincero. É a única que ele conseguiu comprar, mas aquilo ele estava levando, segurando firme para dar para a namorada dele. Acompanhando o povo, é claro, não é? E às vezes é isso que Deus quer. Senhor, o que eu posso te oferecer? Mas só de você chegar no culto cansado, todo quebrado, mas a vontade de ver Ele, de falar com Ele, de ter Ele perto. Aí aquilo ele recebe, ele diz: olha, o negócio é o seguinte, conceda a benção para ela, conceda a benção para ele, porque me agradou tremendamente. Agora, se você espera estar disposto, está descansado, ou com dinheiro no bolso, e aí você faz as contas: eu vou lá em Martinópolis, é 20 quilômetros para ir, meu amigo, 20 quilômetros para voltar, agora meu carro bebe que nem né? Agora, quer ver, vou gastar tanto e tanto, eu vou ficar indo atrás de culto, eu já vou 3 vezes por semana, rapaz, porque não sei o quê. Claro, meu amigo, claro, conveniência, né? Aí poderia te falar assim: você não vai. Ainda bem que Deus não é igual eu. Deus não é vingativo, né? Mas ele poderia falar assim, engraçado, né? Eu te dou tanto, infeliz, eu te abençoo tanto, e você está fazendo conta desses litrinhos de gasolina aí? Irmãos, me desculpa, a hora extrapolou. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia. Começando daqui do altar até a porta, tenha misericórdia. Eu tenho medo de prometer, Senhor, e depois não cumprir.
mas eu gostaria que o Senhor me desse força para viver isso aqui, de ser mais dedicado, de te amar mais do que tenho amado, sentir o meu coração latejar como fazia Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos num culto hoje, vamos congregar hoje em tal lugar. E aquilo alegrar o meu coração e dizer: eu vou, irmão, eu vou. Deus, faça isso acontecer, por favor, não só comigo, mas com todos os meus irmãos e as minhas irmãs, sem nenhuma desculpa, Senhor. Não importa se já fomos no culto de quarta, de sexta, de domingo, que não haja cansaço, enfado, que possa nos tirar da Tua presença. O Senhor é Deus e é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. E quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, porque como diz ali o Salmo 133, porque é dali que o Senhor ordena a bênção, porque na unidade há a força. E às vezes estamos precisando de uma bênção, e Deus dizendo: unam-se, fortaleçam-se, que a fé de vocês se agrupam, porque eu ordenarei a bênção, eu os ouvirei dos altos céus. Pai, faça isso por nós, em nome de Jesus Cristo. Despede-nos em paz e que a boa paz esteja conosco, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém.